O governo Lula tá mais liberal que os liberais. E a quem ele serve realmente, hein? A Selic segue nas alturas, a CPMI do INSS corre o risco de não incomodar os bancos que lucraram com o esquema, o Santander fala em sair do país e a margem equatorial está indo de bandeja para multinacionais. Enquanto isso, a direita segue naquela bagunça que a gente conhece, né? Será que essa desorganização é desorganização mesmo ou é afobação para saber quem vai tomar o lugar aí para ser presidente da República? Hoje temos Puxando o Fio com Herbert Passos, o nosso frila fixo santista, e a gente vai puxar o fio também com Kim Paim, como sempre, e Arthur Machado falando da oposição à verdadeira soberania. Nossa, que texto maravilhoso. Um abraço pro meu amigo Rafael. Tô parecendo uma cut aqui, meu. Às vezes. Depois os caras reclamam. E aí, tudo bem, galera? Como vocês Tudo estão? bom? Tudo certo. Fala, pessoal. Muito bem. E aí, hein? Semaninha agitada para variar. Tem sido, né? Tem vezes que. Acho que teve no começo a gente tinha uns puxando fio que vinha aquele assunto ali que era. Ah, vamos lá, fica falando um pouco da mesma coisa, mas agora, nesses últimos, acho que 3, 4 meses, foi só pancadaria, né? Dá a sua geral aí de sempre, Kim Paim. Tentando aqui até lembrar o que foi que aconteceu. Que a gente tá gravando toda a frequência, eu já nem lembrar a diferença do último pra esse. Mas, se eu mal me recordo, de quando a gente gravou pra cá, saíram mais matérias do Cid, inclusive aí nas últimas horas, Uhum. onde pessoas questionam, né, o que tá por trás aí da grande estratégia do Cid. O Poder Judiciário também segue em destaque, com mais algumas informações, né, que é exatamente nessa questão da matéria do Cid. Tivemos aí durante o final de semana inteiro discussões sobre 2022, onde acho que ainda a gente já chegou, não sei se a gente chegou a pensar no último puxando o fio, mas a turma da direita, ela tá meio incomodada mais uma vez com as escolhas de Bolsonaro, e aí o pessoal, por exemplo, ficou reclamando da possibilidade do Carlos Bolsonaro sair senador por Santa Catarina, que não pode, tá tudo proibido, isso é errado, né, o certo mesmo, enfim, né, o pessoal tem toda uma tese, e aí muita gente na rede social levantou o fato que esse chilique inteiro não ocorreu um mês atrás, e quando o Superman, que não é mineiro, anunciou que ia sair candidato por Minas, e com o apoio de Bolsonaro. Aí foi de boa, ninguém reclamou, né, ele não precisa ser mineiro para disputar por Minas, já Santa Catarina tem que ser, ou talvez seja Bolsonaro. Aí nesse meio tempo teve também a questão do governo Lula avançando com muita coisa, né, tentando avançar, tipo, com agenda globalista como todo, teve a questão do ecocídio, a gente chegou a discutir isso por alto até com o Felipe Barros, na entrevista que já tá no ar. O Lula, eu acho que um dos grandes pontos mesmo aí dos últimos dias é essa questão eleitoral e o Lula. São diversas análises sobre diversos pontos de vista diferentes, mas todas levam ao mesmo caminho. Lula não é mais o mesmo, Lula possivelmente está velho, Lula não está articulando, Lula não tem força no Congresso, o Congresso está contra Lula. Essa é a tônica aí do que vem sendo relatado pela imprensa, que eu acho que não é só isso daí que está acontecendo. Tem gente até que fala assim, não dá para desprezar o Lula, porque lá atrás teve um mensalão e ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que são cenários totalmente diferentes, absolutamente diferentes, que não dá para fazer nenhum tipo de comparativo. No mensalão não tinha internet. Tinha internet, mas não como é hoje. Não tinha smartphone, não tinha rede social. Não tinha A rede social internet. como é As hoje pessoas nem não se compara. sabiam do que estava acontecendo, sabe? Ninguém acompanhava política com profundidade. Naquela época, as pessoas conheciam o nome dos 11 jogadores da seleção, né? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, né? Denilson, Emerson, Kleberson, Lúcio, Roberto Carlos, Marcos. A seleção todo mundo sabe o nome de todo mundo. Mas o Supremo ninguém conhecia, agora conhece. Inclusive tem a percepção do próprio Congresso que existe um jogo casado entre Lula e o Flávio Dino na questão das emendas. O próprio Congresso já começa a sair matéria sobre quando, não é se, mas quando é o momento certo e estratégico para os ministros largarem os cargos para poder, né, se descolar da imagem do Lula em 2026.
E quando você junta tudo isso a um fenômeno que até o presente momento não existe absolutamente nenhuma análise na imprensa, absolutamente nenhuma, você vê coisa muito mais feia, que é o derretimento do Lula frente à sua base. Quando você olha as críticas que a esquerda vem fazendo ao Lula, não são crítica de birra, não é aquela busca pelo mundo distópico que às vezes parte da direita, né, sonha e ficava cobrando o Bolsonaro durante o governo, não. São críticas em termos lógicos, em contradições absurdas que não dá para defender, que vai desde o Galípolo enfiando aí 15% na Selic e o PT se silencia, finge que o Galípolo não é o menino de Lula, enquanto a Globo News, a Natuzaneri fala, olha, o Galípolo e o Lula estão indo até para churrascos juntos, o Galípolo vem assim, tendo uma relação com o Lula mais próxima do que do próprio Haddad, mas os petistas não sabem nem como reagir frente a isso. Então você tem essa situação também, que é extremamente grave na minha concepção. Começam, inclusive, a já nascer aquelas análises, que é o que eu tô falando, que a gente vai chegar em um determinado momento da história, para mim, no máximo em 10 anos, onde vão olhar para trás e falar, cara, o Lula foi a pior coisa que aconteceu, porque ele realmente nunca foi daquelas raízes da nossa esquerda. O Lula foi colocado aqui para destruir o que se chamava esquerda no passado. E esse tipo de análise também vem crescendo, vem aumentando ao passo, só para a gente terminar, que nos últimos dias também tiveram algumas manifestações muito intrigantes de pessoas declaradamente de esquerda, reumanizando a direita, não é nem validando, né? Isso é realidade, tanto faz, mas reumanizando, tratando como seres humanos. Falas na linha que é necessário, inclusive, quem sabe, estender a mão para esses setores da direita, afirmando todas as letras que existem pessoas na direita que verdadeiramente defendem a liberdade de expressão, as liberdades, verdadeiramente lutam contra o globalismo, verdadeiramente tem críticas ao Lula por causa da aliança do Lula com o Macron, pessoas falando que está no momento do Brasil que é tão caótico que forças heterogêneas precisam se unir, como já ocorreu em 1822, 1822, 1920, 1930. Eu falo, rapaz, olha o que está acontecendo, né? E isso vem mostrando, assim, né, na minha concepção também, não sei se eu diria um amadurecimento dessas pessoas da esquerda ou um choque de realidade frente ao caos implantado pelo PT, o caos que o Brasil vive, que ele começa a questionar, né, quem são os meus verdadeiros inimigos? Será que é essa direita que tá aí, maluca, né, que eu acho que eu chamo de extrema direita, ou será que é o sistema que descondenou o Lula e colocou o Lula na presidência e segue governando, né, e o Lula é só a carinha feia que tá na frente de tudo isso. Enfim, esse aí talvez seja um breve resumo do que aconteceu nos últimos dias. Obviamente teve mais coisa, né? Sim. Não, foi agitado, foi agitado. Arthur, vamos começar contigo então, falando já de banco, né? Já que você gosta tanto deles, do pessoal da Faria Lima lá. Nem o Itaú conseguiu tancar, como dizem, né? Os mais jovens, para quem é mais velho como eu, que não conhecia, tancar é o cara apoiar, encarar, tipo, o que é tancar, né? Mas acho que é isso, depois me expliquem aí, se vocês quiserem. Mas nem o Itaú defendeu o aumento da Selic e até a Gleisi Hoffmann teve que criticar o Galípolo. Teve o Dirceu falou um pouquinho antes do aumento de juros, que estava muito alto já e não sei o quê. Que tá acontecendo aí? Pois é, olha só, a coisa saiu de controle, porque existe um problema que a dívida pública brasileira é tão alta e está num nível tão alto que a parcela de juros hoje, ela é basicamente representativa. Qualquer aumento de juros no Brasil, você aumenta violentamente a parcela que o governo tem que pagar por causa desse aumento de juros. Então, fazendo uma conta aqui, se não me falha a memória, acho que 1% aumenta o custo do Estado em quase 37 bi. Né? Então, são números muito brutais. E no momento em que os motivos que estão gerando inflação no Brasil são outros. Então, de fato, acho que o Banco Central já tem uma convergência no mercado financeiro local, percebeu que o Banco Central ele perdeu a mão, porque a única coisa que está sobrando no governo hoje é a política monetária. Só que a política monetária ela é importante dentro de um determinado sistema, não vou dizer que eu concordo plenamente com o sistema que está aí, mas dentro do escolhido, mas ele não pode ser único.
Então, o que o Itaú está dizendo é o seguinte, cara, só juros não vai resolver o problema do Brasil. Juros é um pedaço, é uma ferramenta que dentro do sistema escolhido aí dos neoliberais, ele tem que ser utilizado com outras medidas para poder fazer funcionar. Então não é somente de juros. Então é como se o cara tivesse aquela história, o cara come açúcar, depois ele se enche de açúcar, mas depois se enche de sal para poder balancear, entendeu? Então come com açúcar, come sal, come açúcar, come sal. Não vai dar certo. Entende? Então é um problema que saiu de controle. Agora, a realidade por trás disso tudo é que nem os bancos hoje aceitam com tranquilidade no Brasil o fim desse neoliberalismo globalizado, entendeu? Que já se deu. Acho que não é uma questão mais que existe assim uma possibilidade. Uma retórica, um anúncio que está prevendo a morte do corpo. Bicho, o cara já morreu. Olha o que está acontecendo aí com Trump, China, Europa, já morreu. Entendeu? As políticas são outras. E tem uma turma saudosista. Tem uma saudosista no mercado financeiro, tem uma turma saudosista da Faria Lima que está olhando para um negócio que já não existe mais, fingindo que não existe. Quer dizer, já morreu, já acabou, já não é mais prática sendo usada por nenhum país mais, e o Brasil continua perdido num saudosismo que não existe. E é curioso que, por exemplo, quem falou de algumas manifestações da esquerda, mas, por exemplo, o Jabor, que é um grande defensor da China, né? Defensor não, me desculpem, eu usei a palavra errada, um funcionário da China, então ele trabalha lá e chegou a hora e falou assim, esse modelo não dá mais, você tira as crianças da sala, acabou o modelo neoliberal, mas quem é que é o maior defensor desse modelo hoje, se não o próprio Lula? Quem é o maior representante desse modelo hoje, se não o próprio Lula? A única ponta que ele não fez de todo o modelo neoliberal é a privatização. Realmente isso não fez. E aí é onde entra os outros aliados indiretos do governo Lula, que fingem criticá-los, mas que são doidos, morrem de saudade de uma privatização. Então existe uma série de pessoas no mercado financeiro, que hoje tem na Faria Lima, que adoram ficar brincando ou fingindo que são Warren Buffett, mas nunca fizeram nada disso, a não ser participar diretamente de privatizações e ganhar dinheiro com privatização. Como está sem privatização há algum tempo, os caras estão precisando ganhar dinheiro, né? Então eles estão pressionando aí, doido para eleger alguém para voltar a privatizar. Então, é a onda que esses caras enriquecem, porque eles não trabalham, não são de verdade produtivos. Aliás, muitos deles nunca fizeram nada na vida. Então, a realidade hoje que nós temos dentro do sistema financeiro é uma grande crise de propósito, não é de medida de modelo, é de propósito. Os caras olham para o mundo que não existe mais, não sabem agir esse mundo, olham para o Brasil hoje, não sabem desenvolver, e você tem um problema que o cara não consegue resolver porque ele está preso no modelo que hoje nenhum país do mundo mais está seguindo, porque cada um está seguindo um modelo hoje, de fato, de construção da sua própria soberania, dos seus próprios interesses. Aí vem então eu falo, cara, a taxa Selic, só isso não vai resolver o problema do Brasil. Nós temos que tomar outras medidas. Só que as medidas que o mercado quer são as de sempre também. Tem que reduzir custo. É verdade. Uma parte é verdade. Mas a maior parcela que o Brasil tem hoje é da dívida, né? É a realidade que o maior custo nosso é da dívida, é impagável. Então, a gente precisa de uma mudança de modelo, senão é uma catástrofe anunciada. Continuaremos como sempre fomos, né? Escravos das necessidades e refém da circunstância. Isso aí. Herbert, você que não participou ainda, vamos falar da CPMI e do INSS, que é mais a tua praia, que é a parte política. Ela tá para sair e será que o medo da galera aqui que eu tenho visto é o seguinte, tá bom, vai fazer CPMI, mas teve a CPMI do circo. Uma das coisas que o pessoal mais bolsonarista mesmo, raiz, fala da lava-toga, por exemplo, é isso, não adianta fazer CPI, CPMI da lava-toga, porque quem ia ser o Randolph Rodrigues, o presidente, ele ia só fazer circo e não ia dar em nada, ia só prejudicar mais a direita. Como é que você está vendo a CPMI nesse caso do INSS? Então, acho que são circunstâncias diferentes, né? A questão da lava-toga, havia ali uma ideia circulando nos ambientes mais de direita, às vezes, de que a lava-toga era, sei lá, a grande bala de prata que ia colocar o STF na parede. E eu acho que havia outros pontos de vista, né? Você, de repente, pode gerar uma contenda, uma frente de batalha onde você não consegue dar suporte, porque você não pode comprar todas as brigas ao mesmo tempo.
Então o ponto ali da lava-toga é que você tinha que escolher qual briga você vai comprar. A galera da direita que é mais revolucionária, mesmo que se ache conservadora, acha que você tem que comprar briga em todo canto, certo? Eles levam muito ao pé da letra, de repente, frases fortes que o Olavo falava. Até um amigo meu outro dia mandou um vídeo do Olavo xingando generais, falando que eles eram traidores, porque queriam ter diálogo com a esquerda, e que, na verdade, essa gente tinha que ser extirpada da vida pública. Tem gente que leva isso muito ao pé da letra e acredita mesmo que isso é possível fazer política quando você retira pessoas e só o teu lado existe. Eu falo, gente, mas aí não é mais política. A política pressupõe a gente procurar alguma convivência com o que tá aí, pô. Certo? Esse aqui é o mundo que a gente tenta ser civilizado. Então, naquele momento, a lava-toga estava dentro desse contexto. Então, o pessoal mais da direita, mais revolucionária, queria briga com o Congresso, queria a lava-toga, queria isso, queria aquilo, queria tudo. Ou seja, queria ser contra. No final, o que aconteceu? Conseguiu simplesmente juntar todo mundo contra o Bolsonaro e dificultar ainda mais o trabalho do governo. A CPI do INSS agora está num outro contexto. Primeiro que a direita é oposição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela vai tocar em esquemas sensíveis, tanto da parte da esquerda, porque você tem entidades ligadas a aposentados que vão ser investigadas, isso vai gerar um desgaste para cima do governo. Tem a questão do próprio do Carlos Lupe, quando o Lupe saiu, né? Antes dele sair, ele se lamentando, poxa, a gente meio que vai doer na carne, investigar companheiro. Ou seja, ele mesmo já falou, tem companheiro aí que vai sair sujo desse negócio. Então, vai ter um desgaste, só que tem ainda outro desgaste, e esse sim parece ser mais grave, que é a questão dos bancos e do envolvimento de todas essas entidades que fazem circular o dinheiro. Porque, afinal, não são só entidades sindicais ou assistenciais que estão envolvidas nisso. Pô, não é possível que você circule tantos bilhões assim e ninguém dentro dos bancos sabe de nada. Então isso vai precisar de um pente fino, ou seja, isso vai bater em pontos sensíveis de um sistema financeiro, um sistema bancário que é muito forte, que tem pessoas que de repente têm ali na mão muitos outros rabos presos. Porque afinal os bancos, né, meus caros, tem assim, o que não passa pelo banco hoje, né? E a gente sempre, aquilo que o Arthur levantou na semana retrasada aqui, ou foi na outra, já nem lembro mais, mas poxa, o banco consegue saber em detalhe tudo que você, assim, experimenta dever R$10. Experimenta dever R$10. Cara, muito antes, sua conta começa a baixar, começa a surgir oferta de cheque especial, pô, os caras sabem tudo que você faz. Tá, mas aí você não sabe como é que tem não sei quantos bilhões que estão sendo desviados daqui para ali. Cara, óbvio que tem várias pessoas sabendo, óbvio que é muita grana, óbvio que não é só entidades que levam essa grana. Tem gente ali no meio que também tá sabendo, ou seja, a corrupção quando ela é grande, cara, ela paga muita gente. Então tem muito, e essa gente não deve fazer talvez só este tipo de corrupção. Então se você vai mexer neste ponto aí, putz, o ponto é sensível pra caramba, então sai até do espectro de disputa de governo-oposição, esquerda-direita e entra no sistema bancário. A parte política, eu penso que é isso. Eu queria só fazer um comentário rápido, Felipe, de uma coisa que o Kim falou na abertura aqui no começo da participação dele, sobre o Lula ser um cara que tá aí para, na verdade, destruir a esquerda. Essa tese é bem antiga, né? Muitas pessoas, ou muitas, pelo menos algumas pessoas levantam a bola de que ele, na verdade, é um cara que foi meio que requentado por parte dos militares, porque isso ia servir para aglutinar e trazer a esquerda revolucionária para dentro do sistema. Mas sabe que eu já vi reclamações parecidas de revolucionário de esquerda. Eu me lembro, inclusive, de uma ocasião um pouco mais recente, teve um evento em 2019 na UERJ, que se chamou Balanço das Lutas 2019. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Participou Vladimir Safatli e várias outras pessoas de movimentos de esquerda mais radicalizados. E tinha lá um sujeito que teve uma fala bem, bem forte, né? Que dizia que o povo, na verdade, queria passar o inimigo na faca, alguma coisa assim, essa fala dele. E eu lembro que esse cara nem apareceu o nome dele. Eu falei, pô, mas como é que é o nome desse sujeito? Não aparecia nem o nome do cara e ele era o representante da Liga dos Camponeses Pobres. E eu me lembro de um discurso que estava nesse evento sobre a institucionalização da esquerda.
e que eu já ouvi também de outras fontes, de que nos anos 70 havia ali um momento pré-revolucionário, ou que pelo menos esses movimentos de esquerda entendiam que era um momento revolucionário, e que a própria criação do PT acabou institucionalizando essas lutas em vez de avançar no projeto revolucionário, e isso teria que meio que jogado areia no projeto da Revolução Socialista Comunista dos anos 70. Então, essa história de que o Lula teria sido o cara que veio para acabar com a esquerda, não é, eu não sei se é exatamente isso, mas, enfim, tem pontos de vista, no mínimo, interessantes a respeito, e hoje sim, hoje ou melhor, desde que ele entra para o governo, ele se torna presidente, ele é um cara completamente domesticado pelo sistema. Primeiro que ele, no Lula 1, ele apenas deu continuidade ao que a FHC já vinha fazendo. Todo mundo que é mais velho, aqui, que tem a nossa faixa aí, o que não é mais novo, mas a galera que é mais velha, que acompanhou o governo Fernando Henrique de perto, que era adulto já vendo ali acontecer, pô, viu que o Lula, quando assumiu, simplesmente deu continuidade ao que vinha acontecendo. Não teve uma ruptura de PT para PSDB, não houve isso. E depois, ainda teve mais um outro ponto, que o Lula sempre teve ele sempre foi endossado pelo Centrão, colocando figuras ali dentro que eram da confiança do Centrão. Então, primeiro foi o José de Alencar, depois foi o Temer, quando veio a Dilma, e depois e agora o Alckmin, né? Então você sempre tem figuras que se relacionam bem com o Centrão, que estão ali dando base. Então dá para se falar uma série, e tem o Maluf também, é uma outra coisa que eu acho que junta nisso aí para jogar pro pessoal pensar. Eu me lembro do Maluf, quando o Maluf estava ativo ainda, dizendo que se o Lula é de esquerda, ele era comunista. Ele falava, perto do Lula eu sou comunista. Quando o Maluf fez aliança com o Lula, ele falou, procure também na internet, tá aí, perto do Lula eu sou comunista. Então, quem está levantando a tese aí de que o Lula, na verdade, é um governo mais neoliberal do que um governo de esquerda, tem aí esses elementos para a gente pensar. Muito bem. Mas além disso, Herbert, o ponto que eu digo não é essa tese do Lula ter sido colocado aí. Que eu falo isso realmente com base no que fala do passado. Eu acho que a diferença de agora é que esta tese, ela começa a ganhar voz na esquerda. E não é pela boca daquela galera mais revolucionária maluca, mas a galera que esperava, sabe, uma esquerda realmente reformista, uma mudança, né? O cara que estava ali em busca, poxa, não vai ter aqui uma discussão de temas que podem amenizar desigualdades, reforma agrária, reforma urbana. O que é que o Lula fez em prol da industrialização? Até aquela turma nacional desenvolvimentista está reclamando do governo Lula. Então, isso que é verdade. Estava lá atrás, sei lá, que no começo não reclamava porque tinha PAC, não sei o quê. Mais interna, você começa a ver que isso começa a ganhar corpo e começa a virar uma percepção maior. Tanto que você pega o Thomas Traumann, até comentei isso no vídeo, ex-assessor do Palocci, ex-ministro da Dilma, fez questão de escrever na Veja a matéria Lula é do sistema na visão dos jovens. E aí fala dessa entrevista que teve com o Mano Brown, que o Mano Brown fala, Lula, você não tá entendendo, a minha geração que te viu lá na oposição, beleza, a gente vê como herói, que viu depois te ver como presidente, mas quem nasceu hoje não sabe quem é você, não conhece a tua história. Então, para eles, tô te vendo aqui na situação, você é o sistema. E quem contestador contesta, né? Então vão te contestar. Então você começa a ver que as camadas mais jovens começam a questionar, que negócio é esse aí de esquerda, velho? Esquerda essa porcaria do Lula aí, eu vou no supermercado e o preço só sobe. Esquerda é o que mete lá o presidente do Banco Central, o juro já tá em 15%, vai pra 20%? Quando é que vai começar a cortar essa porcaria pra eu conseguir comprar um pouco mais barato? Então você começa a ver que sai daquela discussão do alto nível ou dos conspiracionistas e você começa a ver que, cara, começa a tomar e tomar realmente assim um tom de discussão real, de análise, de pontuações. Olha, eu acho que o Lula não é isso por causa disso, que não fica naquela assim, olha, o Lula foi colocado ali por conta do Golbery, viu? Foi o Golbery que criou o Lula. Mas sim, realmente diante aí das medidas que ele vem tomando. Então, isso aí tá crescendo muito, muito. A oposição ao Lula, assim, aí já tem termo, né? O pessoal chama os outros de web revolucionário, a esquerda que o bolsonarismo gosta. Eu gosto desse termo, né? Esquerda que o bolsonarismo gosta. Por quê? Porque os caras criticam o Lula, os caras estão apontando o que está acontecendo, cobra a demissão do Haddad, cobra a demissão da Marina Silva. Essa que a gente vai falar aqui, daqui a pouco, da margem equatorial. Rapaz, você fica, ó, o PT é o partido do Petrolão.
Como é que o PT, diante de uma possibilidade de uma obra gigante, faraônica, porque a margem equatorial vai do Não quer, não Amapá pode. até o Rio Grande do Norte, e a Petrobras não explora o PT com uma possibilidade dessa? O PT que adora usar o Estado não tá usando? Rapaz, isso é muito estranho. Aí você fala assim, não, pô, pera aí. Aí sai a notícia do Macron falando que explorar a margem equatorial é ruim pro clima, e tá lá o Lula com o Macron postando foto de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Sendo bobo da Trisal, corte. Aí você trisal. fala, rapaz, sabe, então tá difícil pros caras manter uma aparência, tá difícil pros caras conseguir continuar enganando, né, e acho que o povo também tá deixando de ser que é 83, ao invés de, sei lá, aquele Thiago dos Reis. Fala, pô, isso aqui é ridículo, gente. Esse Thiago dos Reis é um cara ridículo. Não dá pra levar esse cara a sério. E aí não. fica, né, aquele clima gostoso de rede social. Janones, Thiago dos Reis, esses caras. É o que tem publicado um monte de vídeo falsos. Tem uma galera da esquerda aí que tá meio alucinada, né? Esse meio alucinado. Os caras Você fala, meu Deus, como é que o povo escuta isso? Cara, outro dia o cara publicou um vídeo do Irã sendo bombardeado e ele falando, olha lá, Israel se ferrando e tal. Pô, meu vídeo é do Irã, cara. Os próprios seguidores do cara falaram, pô, eu te admiro e tal, mas, cara, porra, esse vídeo é do Irã, velho. É o Irã que tá se ferrando, não é? Cara, é cada doideira que aparece. Mas só um detalhe que eu acho que é bacana aqui, que vale comentar, em termos de perspectiva política e cultural. Essa juventude que você comentou de maneira muito correta, que vê o Lula e a esquerda como parte, como o sistema, porque afinal eles estão por cima, tem outras questões mais culturais que vão esbarrar na política, cara, que essa geração Z, que a gente às vezes tanto zoa, tanto critica, é uma geração que está bastante dividida, porque por um lado tem muita loucura, tem muita falta de diferença, mas tem uma galera dessa geração que está se tornando mais conservadora, não no sentido de que estão lendo Burke, João Pereira Coutinho ou coisa parecida, mas que eles estão buscando referências, porque, cara, a geração Z, eu falo isso com propriedade, de tanto atender aqui, de orientar famílias e jovens, muitas vezes. Cara, eles estão olhando para trás e estão tendo a oportunidade de ver os baby boomers, ou seja, a geração dos nossos pais aqui, né? Estão tendo a oportunidade de ver a geração X, que é a minha, a geração Y, que é a do Kim, e estão vendo tudo que aconteceu, e estão olhando para trás e estão vendo, cara, a bagunça. Então, a geração dos anos, que eram jovens dos anos 60 e 70, geração dos meus pais, geração do sexo e drogas rock and roll. Cara, a galera tá vendo isso, tá vendo o resultado. Então também foi a geração do divórcio, a geração da pílula anticoncepcional, a geração do amor livre. Cara, então vendo aí os resultados. A geração X, minha geração, não recebeu instrução nenhuma sobre formar família, casamento, porra nenhuma. É aquela história, você fala assim, vou casar, tua família te olha assim, meio que te dá aquele parabéns com cara de meus pêsames, né? Tipo, puta, cara, o cara não sabe o que tá fazendo, né? Podia só morar junto em vez de casar, mas puta, vai casar, tá bom. Não sei o que dizer. Clássico. Então, o Felipe também, né, que tem quase a mesma geração. Arthur, mas vai casar? Não, vai aproveitar a vida. Puta, vai aproveitar a vida, então. Puta discursinho, né, cara, perdido, cara, perdido. E aí agora a gente tá vendo a geração X, cara, toda ferrada. As pessoas tendo que frequentar análise, consultório, voltando para a igreja para ver se encontra algum rumo. A geração Y, os millennials são mais perdidos ainda, os millennials agora estão entrando na crise dos 40 anos, estão próximos disso. Então, cara, a geração Z está olhando para trás e falando, cara, nenhuma dessas gerações está boa para me orientar. Então, está havendo uma movimentação que faz uma volta aí, que a galera está olhando para trás e procurando referências. E existe sim o risco de, por isso, se tornar uma geração, ou pelo menos uma parte dessa geração se tornar excessivamente reacionária, idealizar o passado. Existem todos esses riscos, mas o fato é que essa geração Z também está buscando referências. Ela não está só perdida levando a mãe para entrevista de emprego. Até porque eles têm acesso a coisas que a gente não tinha. Você vai, mesmo no chat GPT, que é mais superficial, e fala o que o Platão falou sobre tal coisa. Tá lá, mesmo que se o cara é preguiçoso, entendeu? Tudo bem, vai estar meio por cima, não vai estar aprofundado e tal, mas eles já têm uma ideia melhor, né? Então é interessante. Mas se você perguntar direito, a resposta sai. Responde bem, é verdade. Ô Arthur, eu vou fazer uma provocação aqui. A gente fica falando o tempo todo de que banco tá se dando bem no Brasil, que o Brasil é o paraíso dos bancos. Fiz até vídeo de 20 minutos falando que banqueiro ama o Brasil. E o Santander tá dizendo que vai embora. O que aconteceu? O Santander achou que o Brasil deixou de ser o paraíso dos bancos. Explica essa história aí, porque aí, né, eu fico mal aqui falando para todo mundo.
Eu também, né? Veja só, ele não quer ir embora do Brasil, ele quer sair da Bolsa Brasileira, são duas coisas diferentes. Ah, bem. Então ele quer fechar o capital, ele não quer mais ter ações negociadas em Bolsa, e o motivo é simples, na verdade. A gente tem que entender que na Bolsa Brasileira, a Bolsa foi montada para não deixar o Brasil se desenvolver. Então, você tem hoje, para mim, eu digo o seguinte, primeiro, a Bolsa ela funciona em modo reverso, eu sempre digo isso. Qual seria o modo que uma Bolsa deveria funcionar? Ela deveria capturar ou captar dinheiro de grandes investidores e pulverizar o dinheiro na mão das pequenas e médias empresas e grandes empresas também, mas que tivesse uma boa ideia, facilitasse a abertura de capital, etc, para estimular a economia. E a ideia é muito simples, diz, olha, se você tem uma ideia, o capital de risco é na Bolsa que tem que estar. O Brasil, ele faz o contrário, eles usam a estrutura de agente autônomo de investimento, inclusive das grandes corretoras, e aí para poder captar a poupança das pessoas físicas, tá? E concentrar na mão de 3 ou 4 empresas. E aí existe hoje a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que deveria ter como obrigação primordial desenvolver o mercado brasileiro, desenvolver o Brasil. Hoje a gente está no meio de uma guerra, né, Irã e Israel, onde as pessoas estão vendo o quão o Irã tem uma série de problemas estruturais, de atraso, de sanções, de escolhas políticas, ao meu ver, mal feitas, e de várias restrições e de subdesenvolvimento. Pois bem, meu caro, você que me assiste, saiba que a Bolsa do Irã é maior do que a Bolsa do Brasil. Então, para você ver, é maior. Então, você vê o absurdo que nós vivemos, simplesmente num governo, quando você vê o Ayatollah reclamar da moça de burca, saiba que a Comissão de Valores Imobiliários é mais competente em destruir o Brasil do que o Ayatollah em destruir o Irã. Ou seja, nós não precisamos de ninguém bombardeando o Brasil, porque nós já temos a CVM bombardeando o Brasil. A CVM é contra o capital produtivo, ela só defende o capital especulativo. Então o problema é que o Brasil como negócio é ótimo, os bancos gostam, só que no meio do emaranhado regulatório que funciona hoje na CVM, ela só tem um objetivo, é criar leis cada vez maiores para não deixar desenvolver o Brasil. Eu diria hoje, sem querer, mas em prol da verdade falarei, eu acho que a CVM faz parte de uma dessas, não a instituição em si, mas como ela foi capturada, de uma das 3 organizações criminosas que dominam o Brasil, né? Você tem o PCC, tem o Comando Vermelho, e você pode botar a CVM junto, sem querer dar aquela lacrada de internet. Mas por quê? Ao corte. Por quê? Porque os caras montaram uma estrutura que é feita em coação e extorsão, assim como é o crime organizado. Se você olhar a história dos presidentes da CVM, só você teve um presidente que não foi advogado. Todos os outros foram advogados. A história de que eles precisam regular o mercado de capitais, como se você fosse permitir alguém que não conhece o mercado de capitais, e eu garanto para você que do quadro da CVM, ninguém, eu vou dizer até hoje, ninguém conhece o mercado de capitais, ninguém conhece como funciona o mercado de capitais. A maioria das pessoas que lá estão pararam lá, quando são funcionários, tá? Pararam, nunca ninguém acordou de manhã e falou assim, meu sonho é trabalhar na CVM. Geralmente o cara que vai para a CVM é o cara que foi reprovado no concurso do Banco Central, foi reprovado no concurso do BNDES, foi reprovado na Receita Federal, ele tinha outro sonho. Aí a avó não aguentava mais pagar o cursinho dele, não aguentava mais sustentar o cara naquele cursinho ali, e falou assim, meu filho, no que você passar vai. Aí o cara passa para a CVM, lá vai ele para a CVM, com raiva do mercado de capitais, com raiva daquilo ali, porque a avó dele passou 3, 4, 5 anos sustentando ele, e ele tem ódio de todo mundo que está ali, aquele negócio todo, acha que todo mundo é ladrão. Então a CVM, aquilo basicamente ninguém conhece o mercado de capitais. E o que se formou? Se formou uma indústria. Entra-se na CVM, ato contínuo, cumpre-se uma quarentena fajuta, que o nome já diz 40 dias, 60 dias, sai de lá, na manhã seguinte o cara abre o escritório de advocacia e está vendendo parecer para defender os caras de regras que ele mesmo criou, entendeu? E usando de lobby aberto para continuar dizendo que é especialista em mercado de capitais. Isso é uma indústria de extorsão e coação. A CVM hoje atua para acabar com o mercado brasileiro. Ela persegue qualquer tipo de empresa que queira desenvolver. Olha do que é feito o índice Bovespa. Tirando as empresas públicas, a grande maioria são rentistas. Então você olha e fala assim, cara, ninguém que está seriamente querendo desenvolver o Brasil consegue acesso ao capital.
Então, realmente, agora, ela fala, pô, eu tô aqui para proteger a poupança dos investidores, mas é mentira. Então, ela tá para proteger o clubinho. Ela vai lá e caça, por exemplo, empresas, aumentando regulação, fingindo que está trabalhando, e ao mesmo tempo o Jorge Paulo Leman comete a frase lá, a fraude das americanas, e tá tudo bem, deu por isso mesmo. Não deu nada. Não, o outro faz um acordo, etc. Então eu digo para você hoje, a CVM do jeito que está hoje, e junto com a Bolsa, com a B3, não tem a menor chance desses caras desenvolverem no Brasil e permitir a cultura, de fato, de desenvolvimento e risco. E aí é curioso que você vai ver que existe uma outra coisa, Trélio, só para fechar aqui, que é a criminalização do acesso à poupança. Aos poucos, com as operações policiais, o que os caras falam? Se você faz negócio com fundo de pensão, o cara vem e fala assim, mas você tá legal mesmo fazer negócio com fundo de pensão. Bom, mas quem é que vai desenvolver o Brasil? A sua mãe, meu filho, como diria o Olavo de Carvalho. Vai ser a sua mãe? Porque vai ser com que dinheiro? Então o que acontece? Eles inventaram, eu já comentei aqui com vocês uma vez, a Operação Greenfield, que criminalizou o Greenfield no Brasil, que é projetos que estão no campo das ideias. Não pode mais desenvolver projetos de infraestrutura que ainda esteja só no parte de projetos, com dinheiro de fundos. Quem vai desenvolver, então? Quem vai fazer? Se você tiver um Greenfield de terras raras, quem é que vai fazer? Ninguém. Sabe o que vai fazer? Os gringos, os oligopólios, ou o BTG. Então você tem uma política que vai sendo criada do liberalismo, com a proibição de acesso à poupança, a criminalização do setor jurídico, por exemplo, utilizando da lei. Vou te dar um exemplo. O Brasil é um dos pouquíssimos, talvez um dos únicos países do mundo, que ainda existe um crime que ele foi criado antes da Constituição de 88 e ele foi recepcionado na Constituição de 88, que se chama o crime de gestão temerária. Nenhum país sabe o que é isso. O Brasil sabe. É o seguinte, o Ministério Público, o procurador, que é aquele cara que é um empreendedor nato, que conhece sobre risco, é um cara que é um empreendedor, uma coisa impressionante. O procurador olha para a sua empresa e fala assim, você geriu a sua empresa de forma temerária. Então, veja que loucura que a gente vive. Agora, isso é o quê? O cara faliu? Não, é uma conduta. Se o cara achar que você está... acreditar que foi temerário, algum ato seu, enfim, você então comete um crime e pode ser preso. Como é que você vai desenvolver um país de um capitalismo dessa maneira? Não tem chance. Então, a Apple não aconteceria aqui, nem a Pixar, imagina o Elon Musk captando dinheiro para lançar foguete para Marte. Já tinham tido umas 7 operações Lava Musk. Já tinham 7 juízes de Curitiba, processando o cara, 37 advogados mamando em cima do Musk. Quer dizer, ia ser uma roubalheira, ferrado em cima do cara, uma coação, extorsão danada, entendeu? E as pessoas dizendo que é absurdo, tem um maluco que usou o dinheiro para lançar foguete para a Lua, para Marte. Enfim, é o Brasil, e a gente não consegue desenvolver o Brasil por causa disso, com o apoio dos liberais, dos partidos dos procuradores e da Comissão de Valores Imobiliários. Resultado, um dos maiores bancos do mundo fala assim, cara, é melhor fechar o capital do que continuar com a maluquice regulatória que a gente vive. Ou seja, nem os bancos aguentam a CVM. Nós chegamos ao ponto de nem os bancos aguentar a CVM, entendeu? É quase que o traficante dizer mais assim, cara, nem eu, mas tô aguentando a bagunça aqui do tráfico de drogas. Basicamente isso. Do PCC. Kim, e o Lula que passou a chamar o Tarcísio, o Caiado, o Ratinho Júnior, tudo extrema-direita agora. Ele percebeu que ele não tá no esquema, é isso, né? Porque o Centrão falou, não, vamos lá pros caras pra direita permitida, a esquerda morreu mesmo, e aí ele começou a chamar, todo mundo virou extrema-direita. Imagina nós, então, né? que a gente é. O Lula tá... Olha, o Lula, ele tá vendo o crepúsculo dele, vamos falar assim, né? Palavras bonitas. Estudou com esse termo, eu vou usar agora. Não dá, gente. Sempre assim, o tempo do Lula já passou, sabe? Valeu, Lula. Vida que segue. Segue teu caminhão aí, tartaruguinha. Ninguém aguenta mais, velho. Ninguém aguenta mais. Lula tem que oferecer alguma coisa aí muito grande. Ele tem que se mostrar minimamente competitivo para Faria Lima, deixar ele ficar no poder mais 4 anos. Não tem, por condição. Não tem. Ele pode ir aí, rodar a baiana, fazer o que ele quiser. Simplesmente não tem mais. O que esse país fez aí, sabe? Foi um processo, é uma loucura coletiva que a gente tá vivendo. A não reeleição de Bolsonaro, assim, é surreal, sabe? As pessoas que preferiram votar no Lula, o povo que resolveu anular o voto. Não precisa gostar de Bolsonaro, mas assim, o pessoal, e obviamente que a eleição também tem o critério subjetivo, mas o que foi feito não tem lastro na realidade,
sabe, votar no Lula depois de tudo que o PT já fez, tudo que o PT já pregou ao longo dos seus anos, como se o PT fosse algum tipo de solução, e tá aí agora o país entregue, sem nenhuma perspectiva de melhora. Ninguém sabe apontar um projeto real, colocado pelo governo, para gerar empregos qualificados. Alguém consegue pontuar? Não, o governo fez isso daqui focado no primeiro emprego, seja o cara que perdeu o emprego vai se recolocar no mercado de trabalho. O Lula não consegue fazer isso. O mundo vive uma crise, não sei se é uma crise, mas uma mudança de paradigma na questão de trabalho, onde as pessoas começam a sair desses empregos formais, começam a ter empregos que não são carteira assinada, né, no Brasil, tipo de entregadores, etc. E aí, você vai fazer o quê? Vai deixar essa pessoa por aí, sem nenhum tipo de seguridade social, sem nenhum tipo de contribuição, a Deus dará, e se machucar faz como, sabe? Como é que se faz isso daí? Porque não vale a pena pro cara. Um amigo meu mesmo tinha me ligado esses dias, e até comentou, a menina que trabalha na casa dele, ele não assinou a carteira, mas isso em acordo com ela. Por quê? Porque é mais vantagem para ela, e ele paga mais no salário mínimo. Receber mais no salário mínimo, como não assina a carteira, ela também recebe o Bolsa Família. Então vale a pena? E ainda recebe outro benefício lá. Eu sei que no final do dia, lá em Feira de Santana, tá ganhando mais R$3.000. Pô, não é muito, mas pra Feira de Santana e por valores que são pagos assim corriqueiramente, você vê, pô, um complemento de renda bom. Às vezes aí o marido tá trabalhando também, é capaz de juntos já estarem com a renda aí de uns R$10.000. Deus quiser, Deus abençoe que eles realmente tenham uma boa condição. Aí você vê, cara, é o cenário do Brasil hoje, não tem nenhuma perspectiva na segurança pública. Eu quero acreditar só que é falta de perspectiva, né, e só talvez, sei lá, um fechar de olhos. Eu não quero acreditar que tem algum tipo de até apoio, porque tá um caos o que tá acontecendo, né, já se popularizou o celular do ladrão, né, o celular tudo com cheiro de parte. Os celulares têm cheiro de parte íntima, né, o celular dos outros, porque todo mundo fica botando aqui na calcinha. Então assim, é complicado, velho, o que tá acontecendo no Brasil, e o cara tá aí, não tem nenhuma perspectiva de melhora, absolutamente nenhuma, só sabe repetir Bolsonaro, tá preso ainda no que a Globo falou pra ele fazer lá em 2022, não sai disso. E a gente tá caminhando, faltando menos de um ano, basicamente, para as eleições, né? Porque nesse mesmo período, ano que vem, já vai estar tudo certo. Quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, as dúvidas serão mínimas. E o Lula tá aí, à deriva, em busca aí da sua próxima viagem. Uma coisa que eu perguntei nos últimos dias, e eu pergunto agora, onde é que tá o Lula? Vocês aí saberiam, todos vocês sabem onde o Lula tá hoje? Ele tá no Brasil ou tá viajando? Sabe que eu não sei. A gente não sabe o que é pior, né? Você não sabe o que é pior. O Lula, ninguém sabe, o Lula não trabalha. Isso não é assim uma crítica, só uma constatação. Ele não trabalha. Não temos uma presidência da República, ele não trabalha. Porque Bolsonaro todo dia tava lá na imprensa. Olha, você sabia que ele tava em Brasília, que aparecia no cercadinho. E tava ali, tava aquilo outro. Aí tinha uma notícia que aconteceu tal coisa no governo. Não. O Lula não trabalha. As notícias que chegam no Lula são de escândalos que estão eclodindo sem parar. Tipo o INSS. Tipo o caso do irmão dele. Sabe? Sei lá. Até hoje, né? Polícia Federal, o cara que tava lá chefiando uma investigação do INSS foi transferido pra Paraíba. Nada estranho por aqui. Aí você fala, cara, o que tá acontecendo, velho? O cara não trabalha. Aí aparece o Lula, porque a Haddad estaria sendo sabotado pelo Rui Costa, tá? Mas e o Lula, tá onde pra resolver? Não sei. Não sei se ele tá em Brasília, não sei se ele tá viajando, não sei se ele tá na França, não sei se ele tá abraçado com o Macron. Assim, a gente não tem presidente da República, que é mais uma prova que governa esse país é a Febraban, é a Faria Lima, é a Rede Globo, sabe? São os campeões nacionais. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Tem uma galera dizendo que ele tá na Bidenlândia lá, né? Que ele já tá começando a variar, como diziam na minha terra. Será que aquele tapa da mulher do Macron na saída do avião foi ciúme do Lula? Pode ser. Vale o tweet, viu? Vale twittar isso aí. Aí, tá dada a deixa já. Então, eu tava lendo esses dias no Twitter, falando em Twitter que a gente acaba curtindo, né, se informar por ali, o Christian Lynch, lá do Rio de Janeiro, ele fazendo uma comparação do Lula com o Dom Pedro II, vou até ler na íntegra aqui. Ele fala assim, olha só,
o Lynch ele compartilhou um link do Luiz Nassif, e o texto do Luiz Nassif era a apatia generalizada do governo. Apatia generalizada. E aí o Lynch compartilhou esse link e colocou assim: Lula se comporta como se já estivesse merecidamente aposentado, como Dom Pedro II no fim do Império, cuja medalha da Academia Francesa recebeu outro dia. Sua função principal hoje parece ser antes adiar do que evitar o advento do pior. Dá o que pensar. Ou seja, cara, é isso aí, Kim. Perspectiva zero. Cara, o Lula, ele entrou simplesmente na rejeição que foi construída ao Bolsonaro. Não há nenhum motivo para fazer um Lula 3. Lula foi reabilitado e toda a campanha foi sendo feita em cima da rejeição ao Bolsonaro e sem ter nada de bom a oferecer para o país, e isso todo mundo da própria esquerda sabe. Ele continua toda vez que abre a boca falando mal do Bolsonaro ou dizendo que a missão dele é evitar a tal da extrema-direita de vencer. Cara, a realidade é que mesmo as pessoas mais radicalizadas dentro do ambiente de direita, elas são altamente minoritárias, né? E com zero meios de ação para implementar qualquer coisa. A verdade é que a grande maioria da população, dos eleitores, se movimenta entre o centro e a direita, a grande maioria faz essa movimentação, e todo mundo sabe que o próximo candidato mais forte virá da direita, né? Para eleger alguém de esquerda vai ser bem mais complicado. Então, todo mundo que é do centrão, que é do sistema, vai procurar andar mais para a direita, porque sabe que, ok, se tiver alguém ali que faça privatização, que não mude muito o jogo. E nesse ponto, meus caros, eu sou obrigado a dizer uma coisa: eu não tenho, assim, nenhuma esperança que alguém que seja eleito, de direita ou de esquerda, vá fugir muito do esquema que a gente está. Porque você tem um tipo de conservadorismo que não é o que a gente fala aqui no dia a dia sobre conservadorismo. A gente não está falando aqui de teses conservadoras, de Burke, etc. Não, você está falando de um certo imobilismo que existe, de uma certa manutenção mesmo do sistema de poder que existe, que não deixa ter grandes movimentações. Então, a pluralidade, ao mesmo tempo, ela impede que o Brasil afunde muito rápido, mas ela também impede que o Brasil navegue bem. Isso, com o presidente que for, vai ter alguma mudança, claro, se for alguém de direita, se for o Bolsonaro, se for alguém mais da direita, se for alguém de esquerda, sim, vai ter uma diferença grande. Mas nesses aspectos mais fundamentais, do sistema financeiro e da forma como o Brasil é sugado, eu não acredito que isso vai ter uma grande mudança. Sempre vai haver uma resistência muito forte a um desenvolvimento do Brasil. Sempre, sempre, sempre. E mesmo um candidato mais de direita também vai precisar do apoio de liberais para se eleger. Não tem um voto simplesmente, digamos assim, conservador e nacionalista para eleger um presidente hoje. Então, alguém de direita que for eleito, vai ser eleito com votos do conservador, do reacionário, do revolucionário, do liberal e do centrão também, que não quer o Lula. Então, diante dessas circunstâncias, eu não vejo uma grande mudança. Eu vejo que essa submissão a um certo sistema financeiro, ela vai prevalecer, ela vai continuar. Não tem muito como fugir disso nesse momento. Também não acho que seja um mero conluio financeiro, embora essa hipótese não possa ser descartada, mas dá para a gente olhar para o passado e ver que a gente vem numa pegada ao longo da história de formação de sociedade de massa, de revolução industrial. A gente tem vários fatores na história que vão deixando a gente nesse estado meio perdido, porque, cara, olha só, se a gente não tiver uma noção para além das nossas relações materiais e econômicas, se a gente não tiver uma visão de economia que vá além da nossa sobrevivência, a gente não tem como fugir muito desse sistema que a gente está hoje. O tal do sistema financeiro, ele é um reflexo da cosmovisão que predomina no mundo, que predomina nas nossas cabeças. Então a gente tem uma disputa de cosmovisão que já acontece há muito tempo, sei lá, estou querendo dizer em termos de transcendência, certo? Se a gente não transcender essa questão de pautar toda a vida social pela sobrevivência, pelas relações materiais, cara, a gente não tem muita saída.
Porque mesmo a bondade que se possa fazer, mesmo teorias econômicas que procurem praticar um pouco mais de caridade, ou até o que a esquerda chama de justiça social, isso não é sustentável se a cosmovisão por trás disso não for verdadeira. E a gente sempre vai ficar entre duas cosmovisões em termos de transcendência. A gente vai ter uma cosmovisão mais, sei lá, dualista, platônica, gnóstica, que vai entender o ser humano como uma alma presa num corpo que está simplesmente esperando a liberação. E se a vida for só isso, cara, sei lá, eu acho isso pouco sustentável para a gente criar uma economia mais humana. E pode ver, cara, no Oriente, onde predomina essa visão, o que a gente enxerga no Oriente? Tem alguém aqui que queria morar na China, em algum país do Oriente, que partia dessa condição? Não, as pessoas querem morar no Ocidente, que é mais livre, porque a liberdade, de alguma maneira, ela parece ser mais humana. Então, essa visão mais orientalista, esse tipo de cosmovisão transcendental, ela parece que tem um teto existencial que também não dá um sentido profundo. Ela, sei lá, chega num bem por si mesmo, que não é sustentável. E uma visão que é cristã, seja ela católica, protestante ou de outras vertentes, uma cosmovisão cristã, acho que ela parece ser mais completa, porque ela vai dizer que o homem, ele não é só uma alma presa dentro de um corpo, ele é um composto de corpo e alma, feito em imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele tem inteligência e livre-arbítrio, e pode ter uma relação com Deus imperfeita agora e mais perfeita depois, na continuidade dessa vida. Então, esse tipo de cosmovisão que transcende e liga a pessoa com Deus, parece que tem uma capacidade de sustentar um bem mais profundo. Porque, cara, a gente não consegue fazer o bem toda hora, a gente erra, a gente faz bobagem, ou seja, o cristão ele é sempre pecador. Então, esses erros, eles vão continuar ocorrendo na sociedade. E uma cosmovisão cristã que entende que é necessário ter o perdão, que é necessário ter a caridade, que é necessário ter o sacrifício, me parece mais adequado para a gente caminhar. Mas, enfim, a gente tem, mesmo dentro do campo cristão, disputas, e para fora mais disputas ainda, com ateísmo, com um monte de outras visões transcendentes, e para não ter briga, a gente acaba ficando preso só no materialismo. E ficar preso só no materialismo não tem muita saída. Então, a curto prazo ou longo prazo, se a gente não tiver uma reforma interior na cosmovisão de cada um, qual vai ser a perspectiva? Então, o resultado é esse sistema financeiro que tem aí, para além de conluios que possa haver hoje, né? Mas aí, posso fazer uma parte aqui, para viajei no tema, né? Não, mas foi você ótimo. tá andando muito com o Lucas, falando em gnose, não sei o quê, dando homilíadas. Trazer o Lucas passando. Não, mas é bom. Pra surfar comigo. Mas eu posso te dar um panorama de muitos países que eu tenho visitado aqui no Oriente. Tô no Erasmus, de novo na Rússia, né? Porque eu estava no Fórum Econômico de São Petersburgo, que é sempre em julho aqui. E tem bastante, recentemente na área central, que é meio desenvolvida aí, subdesenvolvida ainda, o Kirguistão, aquela região que já foi dos países da Soviética e tem uma estabilidade. Mas Dubai, por exemplo, é um bom exemplo. Eu quero te falar, o que acontece? Tem um lado que é curioso, como a economia desse país melhorou muito, o que acontece hoje, apesar de eles viverem um regime indiscutivelmente autoritário, tá? O governo, por exemplo, de Dubai, é aquele e a economia está bem, é aquele que fala assim, cara, o cidadão se sente mais livre que no Brasil. Porque o governo fala o seguinte, qual é a relação? Existe uma regra clara, é só você não encher o saco dos caras que a tua vida não vai ter paz. Ninguém vai encher o teu saco. Então você consegue trabalhar, montar a tua empresa, fazer o teu negócio, usar o teu dinheiro, passar o teu cartão de crédito. Não tem o governo em cima de você. Então você tem uma vida que é mais dinâmica, porque a economia está boa. Claro que o problema desses regimes autoritários é quando a economia não está boa e você começa a reclamar. Aí o cavalo, aí não. Aí não pode. Aí já é demais. Esse é o problema, que é o problema que você não pode reclamar. Mas, tirando isso, que acontece? Hoje você se sente mais livre, porque o governo não é saco. Se você não for reclamar da política, por exemplo, lá do Sheik, a tua vida é boa, cara. Tanto que você tem uma porção de gente lá, de vários países, que estão saindo dos seus países, inclusive da Inglaterra, da Europa, de Portugal, de forma geral, mas principalmente da Inglaterra, e para ir morar nos países do Oriente Médio. Porque o cara fala, cara, aqui eu montei minha empresa, toco meu negócio, não me enche o saco. E não enche mesmo. O governo não enche o saco. Não se faz presente no dia a dia, como acontece no Brasil, entendeu?
E, É que aqui parece que e é uma curioso. coisa mais do dia a dia. Você falou a palavra é boa para isso, porque é meio que aquela coisa do dia a dia. Você sair de casa com risco de ser assaltado. Lá na Inglaterra, que nem você estava falando, o cara sair de casa, um monte de muçulmano dando porrada, fazendo coisa. E, claro, nos dois casos você tem um totalitarismo e no outro autoritarismo. O cara escolhe o que dá para viver um pouquinho melhor. Vou dar dois exemplos Nenhum é bom. que são brutais. Por exemplo, em Dubai você paga imposto, você paga 9% do imposto sobre a empresa, acabou. E o Sheik fala que não vai tributar a pessoa física, o teu salário de pessoa física, porque ele é contra a escravidão. Se você paga 30% de imposto na pessoa física, significa que 30% do seu trabalho está sendo dado para o governo. E, portanto, aquilo é um regime de escravidão. Você pegou 3 meses do seu trabalho e trabalhou de graça para o governo. Ele não quer. Então ele é contra. Veja bem. Olha, Vou me mudar pra Dubai, viu? Ué, tá todo mundo pra lá, velho. Você tá me conversando, viu? 9% da empresa. Então, assim, claro que tem outras coisas, tem os seus porém, já te explico outras, mas é um exemplo. Aqui, por exemplo, você chega até mesmo em Moscou, você tem mais liberdade econômica do que no Brasil. Se você chegar hoje e for no banco aqui, cara, da máquina e quiser tirar dinheiro, você pode tirar dinheiro. Entende? Não é aquela, pô, não, até 3 mil, avisa o banco, não sei o quê. Então os caras têm uma liberdade de algumas coisas que nós perdemos. E o cara fala assim, é um regime totalitário. O governo enche muito menos o saco do que parece. Eu não estou fazendo uma defesa aqui, apologia ao regime. Daqui a pouco eu vou falar, olha lá o agente russo falando do Oriente. Mas eu vou te dar... Vamos pegar o corte. Eu vou te dar uma parada de como nós perdemos a nossa liberdade, a gente acha, porque eu acho que nós vemos hoje no Brasil uma democracia que é um ritual, não é verdade? Eu até acho que tem uma mudança, tá? Que eu acho que pode vir. Mas a gente vive um ritual, é uma eleição que é falsa. E o que os liberais querem no Brasil é isso. Faça o seu ritual, faça uma eleição, a gente dança, eleição tem um ritual. No final, fala assim: a economia continua a mesma coisa, muito obrigado pelo seu ritual, obrigado. Esse é o seu novo pajé? É o novo pajé, obrigado, pajé, senta aqui, porque aqui continua igual. Então, e aí eu acho que nesse aspecto que você fala que não vai mudar nada, quer dizer, é difícil a mudança, eu também acho, porque nós vemos um ritual. Mas vou dar um exemplo para você de algo que é assustador. Se você for fazer a sua declaração de imposto de renda em Portugal, a turma aí dos cortes não falarem que eu sou duguinista. Então, faz a declaração de imposto de renda em Portugal. Você sabe como é feita a sua declaração de imposto de renda em Portugal? Você só precisa declarar a sua renda. Você não tem que declarar carro, moto, apartamento, porque o governo não precisa saber o que você fez com o seu dinheiro. Esse problema não é dele. Ele quer saber a sua renda. No Brasil, nós declaramos bens e direitos. Nós temos que botar a placa. Se você fala pro cara, eu comprei um Monza. Aí o cara fala, pô, eu quero a placa ou o chassi do Monza. Não, você tá de brincadeira. Eu falo algumas coisas mais absurdas. Minha ex-mulher declarou a pensão, eu declarei a pensão, e no meu imposto a Receita Federal falou assim, mas eu quero o número do processo. Você tem que botar o número do processo onde aquela pensão foi acordada. Cara, isso é o máximo do controle. Então você tem uma declaração de bens e direitos. Quer dizer, olha só, se eu empresto dinheiro em Portugal para o Ebert, eu não tenho que declarar isso, nem o Ebert. No Brasil, como eu tenho um direito a receber o dinheiro do Ebert, eu tenho que declarar. Olha o nível de intromissão que os caras já chegaram. Então achar que a gente vive uma democracia, para mim, é uma mentira. O governo hoje, ele tem um nível de controle de informação que nem nos países mais totalitários do mundo, por exemplo, que tem umas teocracias, né, ou autocracias como os Emirados, tem os sheiks, você tem. Quer dizer, nem no lugar, cara, que você não tem direito político, você tem que dar tanta informação para a Receita Federal contra o Brasil. Então, eu acho que tem uma mudança vindo. Só que eu acho que realmente concordo com você, eu acho que ela não é interna per se, ela é externa. Eu vejo assim, mantida a força política nos Estados Unidos, e se parte da Europa, não a sua totalidade, mas se uma parte importante da Europa, no sentido dela cai do que a direita possa assumir, aí é uma pressão externa que esses caras tradicionais do Brasil não sabem suportar, porque estão muito acostumados a abrir a agenda de manhã, olhar para fora e falar assim, o que você quer que eu copie e que bote aqui? Entende? Para eles ficarem no lugar deles. Se você olhar a história política, para pegar os caras mais próximos, né, do Supremo brasileiro, eles olham sempre para os que eles chamam de grandes centros, ou para a Alemanha, ou para Portugal. O que vocês querem que eu escreva aqui?
Aí os caras, mano, você quer o novo Código Civil, escreve essa porra assim, tá tudo bem. Tanto que o Brasil tem um mix, né? É um Frankenstein na nossa Constituição. Você tem um pedaço que veio da Itália, um pedaço que é common law, um pedaço que veio do direito penal, o processo penal é italiano, mas o direito penal é alemão, uma parte civil americana e outra common law na Inglaterra. É óbvio que vai dar errado. Mas nós fizemos isso, e aliás, essa é uma crítica do Pontes de Miranda, já que foi um grande civilista brasileiro, já numa época em que a gente nem imaginava ainda pensar nesse problema, e já estava escrevendo, dizendo, olha o tamanho do rolo que a gente está se metendo, fazendo esse Frankenstein jurídico. Então, eu até acho que tem uma esperança de mudança, mas eu vejo externo. Se você tem uma Europa que começa a vir mais para a direita, o que vai acontecer? Só que o pior é o seguinte: as mesmas figuras, elas virarão na manhã seguinte de direita para se manter no poder. Para mim, a síntese, se você pegar assim que o Bolsonaro ganhou a eleição, o Renan queria disputar a eleição à presidência do Senado, se lembra? E ele estava buscando o apoio do Bolsonaro para isso. E aí ele foi lá no Paulo Guedes, fez um lobby, não sei o que, aquela história dele, e ele dá uma entrevista que é maravilhosa. Quem perguntar assim, mas agora o senhor é liberal? Né? Perguntaram pro Renan, pô, o senhor defendeu o PT? Aí tem uma hora que ele dá uma entrevista, né, que eu estava antes da eleição, ele fala assim, não, existiu o velho Renan e tem um novo Renan. Então, o Brasil caras, é isso, olha só, na manhã seguinte, o mesmo cara que votou com o marco temporal a pedido do Macron, se a França cai ano que vem, Macron termina a eleição dele, o mandato dele é 26, se a direita ganha, e ganha na Alemanha, esses mesmos caras, na manhã seguinte, se reúnem e reinterpretam novo entendimento do Supremo Tribunal Federal contra o marco temporal. Entendeu? Mas assim, ó, na mesma, lembre-se que o Gilmar chamou o PT de cleptocracia. Lembrem-se disso, entendeu? Não, e aí o Brasil é aquele... O pessoal falava, se há poder, sou contra. No Brasil é, se há poder, sou a favor. Onde é? Pra onde eu vou? É isso. Bom, em resumo aí do que o Arthur falou, cara, a nossa democracia tá pior do que teocracias e autocracias por aí, do que ditaduras por aí, né? E, cara, a gente não tem um projeto, né, de país, cara. O Brasil é um barco perdido na tempestade, né? Por onde a maré for, essa galera que tá aí se mantendo vai, né? Os caras estão sempre a favor da maré. É só não naufragar, mas deixa a gente aqui pilotando, que pelo menos a gente fica na melhor posição do barco, né? É nessa que está a nossa cacicagem política. É a minha impressão, entendeu? Então, eu sinto que teria uma chance de não sair disso, mas de dar uma puxada assim para um lado melhor, se a gente saísse dos de sempre. A gente sabe, por exemplo, que tem os queridinhos dessa galera, do sistema, e 2026 é uma chance de alguém realmente antissistema, tipo o Bolsonaro, entrasse e sair um pouco. Não vai sair totalmente, vai ter que fazer algum acordo ali, óbvio. O Kim sempre fala isso, alguma parte a gente teria que absorver disso, porque não tem como governar. Mas é interessante que você vê que os caras já começaram a parar de bater no Bolsonaro, né? O Lula, por exemplo, já começou a bater nessa direita permitida, porque tem... como é que eu vou falar isso sem ser preso hoje? Porque tem um poder superior a todos que está fazendo gato e sapato, e ao mesmo tempo os Estados Unidos estão começando a se movimentar de novo. A gente já voltou a ver, porque ficou um tempo meio parado, né? Teve a guerra no meio ainda, e a gente começa a ver movimentos. Parece que amanhã, que para vocês vai ser ontem, vai ter até uma coisa no Congresso americano com o Paulo Figueiredo, que ele vai falar no Congresso a respeito das sanções, sei lá, de alguma coisa. Eu vi por alto, eu acabei de ver assim antes de entrar no ar aqui, então não sei exatamente, mas o que é certo é que essa movimentação está voltando a acontecer, né? Então, será que não seria uma esperança? Porque, sei lá... Por um lado, os caras parece que o Bolsonaro já é carta fora do baralho. Por outro lado, as movimentações continuam. O que você acha disso, Kim? Fala um pouco dessa situação que a gente está agora, que está bem no meio. Rapaz, ali, né? eu acho que
Falar o que disso daí, Essas né? A movimentações gente do tem que CID. esperar pra ver essa movimentação, esperar. Esse assunto eu tenho muito cuidado de falar, não só por causa de quem a gente tá falando, mas pra também não gerar nenhum tipo de expectativa É no verdade. coração das pessoas por coisas que não dependem de mim, né? Então eu falei pra vou aqui relatar, até porque também eu acho que toca no principal problema que, pelo menos a direita brasileira enxerga no Brasil hoje. Então, pô, você tá. A galera tá sonhando com um país mais livre, um país menos autoritário, um país menos totalitário. E a galera tá depositando muita esperança nisso daí. Você vê que realmente entende, né, uma movimentação dos Estados Unidos nessa direção. Tentar fazer algumas críticas que eu acho que fazem sentido, né? O Estado Democrático de Direito e as pessoas que meio que se apoderaram do Estado Democrático de Direito. Que acho que é como o Arthur tá falando da CVM, né? Não é que é ruim. O problema é o que está sendo feito Exatamente. essas coisas. Porque em outros países, né, funciona, pô, mas no Brasil não pode funcionar. Enfim, né, eu fico olhando na minha situação e vai aparecendo mais coisas. E você fala, cara, não é possível, bicho, que esses caras vão cruzar mais essa linha. Aí eles vão lá e cruzam também. Exatamente. Sempre cruzando mais uma linha, e mais uma linha, e mais uma linha, e mais uma linha. Já cruzou. Você não fala, pô, qual vai ser a próxima? Porque sempre tem uma próxima. Eles sempre conseguem dar ainda mais um passo e falar, rapaz, assim, não tem uma perspectiva mínima de, sabe? Tentar acalmar as coisas, botar a bola no chão, ser menos revoltado com a vida. Não, a gente tem que realmente viver nesse caos pra sempre. Qual o interesse, bicho, de ficar vivendo nessa loucura? Mas a galera quer. Você vê que o pessoal tomou o Estado pra si e se acha dono mesmo do Brasil. Os donos do Brasil. Eles mandam e desmandam, fazem o que eles querem. E pra mim isso aí é extremamente complicado. Eu vejo que até a capacidade do Brasil de imaginar um mundo melhor vem sendo tolhida, sabe? A quantidade de gente que acha que simplesmente não tem jeito, e gente que já se conformou que não vai ter uma casa, se conformou que não vai ter um carro, Isso se eu vejo conformou também. que nunca vai conhecer a Disney. Não que você conhecer, eu tô falando de Disney só de exemplo, né? Assim, não vai viajar, não vai ter assim, uma vida, já se conformaram. O cara nem luta mais, o cara quer ali só realmente se garantir que a vida não vai ser miserável. E ele, ao tempo que ele se conforma com isso, ele também se nega a pensar demais na vida, porque quando ele para e pensa, quando ele ficar velho, ele não quer nem pensar, porque senão bate um desespero, assim, paralisante, né? Ele fala, cara, e quando eu ficar velho? Porque você tá assim agora, e quando eu ficar velho, quando não tiver mais como trabalhar? Quem que vai cuidar de mim? Porque eu sequer consigo ter família, então ele não quer nem pensar nisso. Porque pensar já machuca. E o cara vai bater um desespero, vai entrar em depressão. Não consegue, ele não tem dinheiro pra casar, não tem dinheiro pra ter filho, não tem dinheiro pra ter nada. Ele tá o tempo todo nessa daí. Ele fala, meu Deus, eu não posso sustentar ninguém, eu não consigo me sustentar. Eu vou fazer o que de minha vida? Essa discussão eu tava vendo vocês dois falando de países. A visão do Ebert, eu acho que eu acho que ela talvez mudasse. Não sei se o Ebert é um cara que viajou muito, mas falo por mim. Eu nunca tinha viajado pra nenhum outro lugar na minha vida, a não ser Brasil e poucos lugares no Brasil. Eu não conheço o Brasil como um todo. Do Nordeste, eu passei por alto na Paraíba, em João Pessoa, porque um amigo meu morava lá, eu fui visitar meu amigo, e aquela viagem não foi pra dia de férias. Eu fiquei na casa de meu amigo, e a gente fazendo coisa da vida normal dele, só isso. Isso a gente jovem. Ele não tinha dinheiro também não, então o programa é nossa vida que a gente tinha em Feira de Santana, adaptada à Paraíba. Os amigos dele, a gente tudo andando. Conheci Aracaju, porque fazer vestibular lá, passei uns 2, 3 dias, e quando eu era mais novo fui no sul do Brasil só. Não conheço o Rio, não conheço São Paulo, não conheço nada. E aí tem essa visão, né? Pô, não, os países asiáticos, isso, aquilo, outro. Aí aqui na Austrália eu tive a oportunidade de ir na Tailândia. Cara, quando eu cheguei na Tailândia, tudo me chamava a atenção. Mais do que a Austrália. Porque a Austrália, na cabeça, você pensa, não, país desenvolvido, país do primeiro mundo, tudo vai dar certo. Só que eu tava lá na Tailândia, aí eu até fui pesquisar a história da Tailândia, aí eu vi que no último século aí tiveram 17 golpes de Estado. Você vê que não é um país juridicamente estável, né? Então, tá no mesmo patamar no Brasil. Só que eu cheguei lá e eu comecei a analisar, eu falei, rapaz, os preços dos eletrônicos aqui tá igual na Austrália. E aqui na Austrália não tem imposto. São, assim, depois dos Estados Unidos, o lugar mais barato que você vai ter pra comprar qualquer coisa. Você não paga imposto pra comprar nada. Você pode importar o que quiser. Não tem taxa das blusinhas. Então tudo é barato. Lá na Tailândia também, tinha coisa na Tailândia que ainda era mais barato. Aí eu ia almoçar.
Aí eu falava, rapaz, na época, isso em 2019, eu convertendo para real, para contar pra galera no Brasil, pagando tipo assim, 5, 6 reais. E um prato, sei lá, um noodles da vida, um ramen, um macarrão com frutos do mar. E não é aquele camarãozinho pequeno, é um camarão mesmo, assim, com corpado. Fala assim, rapaz, moralizado, né? Lula, ostra. Você fala, nossa, 5, 6 reais. Aí eu lembro que fui comprar uma Coca-Cola, lá tinha uma garrafa de 500 ml. Era coisa tipo assim de comprar no restaurante, que normalmente sempre é mais caro. Eu acho que eu paguei 2 reais. Eu falei, rapaz, tá bacana isso aqui. Andando de táxi pra cima e pra baixo. Eu não vou lembrar quanto eu gastei, mas assim, ó, eu passei 10 dias na Tailândia. Quando você coloca a passagem de avião, o hotel 5 estrelas, mas ainda não tô 5 estrelas assim, uau, mas era considerado 5 estrelas. Táxi pra todos os lados, toda minha alimentação. Eu e Michele juntos gastamos menos de 2.600 dólares australianos, que é muito menor do que o dólar americano. A passagem para o Brasil, para uma pessoa, era 1.500 dólares. Eu gastei menos pra ir passar 10 dias no hotel, andando de táxi, comendo blá blá coisa. Aí vocês perguntam, mas você. É porque a moeda é desvalorizada. E a realidade do país? Aí na época eu fui olhar, essa situação desses preços, 6 reais, um almoço na rua, pagando extremamente barato em táxi, etc. O salário médio lá na Tailândia, na época, era em torno de 2.000 reais. Na época o salário mínimo no Brasil era 1.000. Ou seja, eu falei, cara, peraí, eu tô no país que tudo é extremamente mais barato que no Brasil, extremamente mais barato, e o povo ganha o salário mínimo aqui, normalmente é o dobro do salário mínimo brasileiro. Tá tudo errado. E aí tinha algumas coisas que pra mim era aquele claro sinal de segurança pública. Você passar de carro no meio da rua, olhando assim, aí tinha, sei lá, um consultório médico. Vários sapatos na frente do consultório. E não é sapato velho, não. Tênis da Nike, Adidas, tênis caros. Por quê? Porque o povo sabe que ninguém vai roubar. Aí você fala, cara, como é que pode? 17 golpes de Estado ganham o dobro da renda brasileira. Eu fui pesquisar emprego, aí vi lá que eles têm um parque industrial grande, que não tem no Brasil, muita indústria japonesa com franquias por aí lá, né, plantas lá que o pessoal trabalha, e inclusive tem muita procura por quem fala japonês, e tem até um certo preconceito na cidade, que tem muito japonês vivendo lá que ganha mais do que o tailandês fizer a mesma coisa, porque aí o japonês também não é bobo, né? O japonês prefere, ele bota a multinacional em outro país, mas se ele contrata o dele ainda paga mais, né? O japonês tem essa valorização de si mesmo. Aí você fala, cara, isso aqui é surreal, velho. E isso não entra na cabeça do brasileiro, porque a nossa perspectiva de mundo é muito difícil. Eu tava comentando em vídeo até, pô, é muito difícil a vida dar errado na Austrália, sabe? Pô, você perdeu emprego, você procura outro, nem que seja pra ser garçom, você vai comer. Fome você não vai passar e as contas no aperto você paga. Mas você fica com esse medo a vida toda. Falei, aí, velho, se faltar amanhã, se faltar amanhã. Mas esse medo, ele tá em mim, não tá no australiano. Tá em mim porque eu sou brasileiro. E eu já percebi que isso vai comigo até o último dia de vida. Eu tenho uma eterna busca por tentar. Eu quero sentir que eu tenho alguma estabilidade. E por mais que você faça de boa, você não sente. Por quê? Porque você é brasileiro. O nosso sonho, o sonho americano, né, versão brasileira, é ser funcionário público. Por quê? Por causa da estabilidade. Desses altos e baixos. Isso é uma coisa que tá na nossa sociedade, que você só começa a notar que realmente é um problema e tá dentro de nós, quando você começa a conhecer outros povos, outras nações, que você fala, meu Deus, velho, países em situações similares à do Brasil. Tailândia não é um país. Tô falando da Tailândia, não tô falando da China. Tailândia tá melhor. E o brasileiro tá aí nessa, sabe? Do papo da democracia. O Bolsonaro, defesa do Estado Democrático, direitos. O que está passando na cabeça das pessoas que compram esse discurso da imprensa? Pelo amor de Deus, pô, é desesperador a situação que o Brasil se encontra. Falando em discurso... Fala rapidinho, hein, que a gente já tá passando. Eu concordo com o Kim, cara. A perspectiva do brasileiro é muito ruim, mas, cara, também o Brasil teve um desenvolvimento cultural muito particular, né? No sentido de que a gente sempre teve um país com muita elite e pouco povo. Se você olhar lá para trás, até a chegada do rei, do imperador e tal, da família imperial, cara, a gente tinha simplesmente as cortes lá de Portugal e os donos das terras aqui, o resto era escravo. Então você tem índio, escravo, dono de terra.
Depois você tem imigrante para poder trabalhar e fazer o que o escravo não faz direito. Então, assim, a gente teve uma cultura, cara, que é pobre demais em termos de organização social. Então, infelizmente, Principalmente o na parte brasileiro... de baixo do extrato, né? Sim, porque, cara, assim, o Brasil tem um desenvolvimento de Estado sem povo. Tanto que a própria briga liberal no Brasil é porque os donos das terras, das fazendas, eles queriam foram eles os introdutores do liberalismo no Brasil. E que liberdade eles queriam? Liberdade perante a coroa portuguesa. Eles não queriam obedecer à coroa. Então, a gente tem aqui um desenvolvimento bem esquisito e bem particular dessa situação que pode ser chamada a tal da nobreza da terra versus a coroa. Tá, e quem era o povo naquele momento? Cara, o povo não participava, porque a maioria era escravo. Então, até você vai tendo imigração, lentamente, tudo, mas você tem uma quantidade de escravo muito grande, escravo, índio. Então, o desenvolvimento da democracia foi muito lento. Então, a gente depois teve, sei lá, um período relativamente curto na nossa história de monarquia, daqui a pouco já tem o golpe da república, e o povo foi crescendo ali gradativamente com pouca participação. Pode ver que a gente passa aí o século XX todo com vários golpes de Estado, um monte de ditadura, períodos curtos de democracia, e a gente sempre tem uma tendência a esperar que o Estado vai resolver algo porque o povo não se sente na capacidade. Então, eu concordo com o Kim, a perspectiva do brasileiro ela é muito ruim mesmo, mas eu não acho que outros países, por mais que possam servir de algum exemplo, eles nos deem alguma esperança por conta dessa nossa Constituição enquanto povo. É um povo que tá ali engatinhando. Não é que nem o americano, mas, pô, Herbert, o americano é um povo jovem também e se desenvolveu muito mais. Bom, tá bom, mas o povo que foi desenvolver os Estados Unidos, e aliás, esse é um assunto que, sei lá, outro dia pode ser interessante também, o papel da Revolução Americana, né? Muito se fala de Revolução Francesa, e na verdade uma revolução que eu acho que influenciou de maneira positiva o mundo, foi a Revolução Americana mais do que a Revolução Francesa. Isso fica meio que apagado na história, é um assunto aí para a gente levantar a bola outro dia. Mas o americano foi colonizado por puritanos que tinham uma certa unidade, uma cosmovisão muito própria. O Brasil não, cara. Aqui o pessoal veio tudo escravizado, índio, enfim, uma mistura imigrante que veio para cá passando necessidade, fugido de guerra. Então a gente tem aqui uma dificuldade muito grande de ter organização social e uma dependência do Estado. Enfim, eu concordo que viajar mas aí muda é uma a visão. questão. Questão de começar a fazer, né? Por isso que a gente fala qual é o plano. Não, sim. Não, começar Porque a fazer. também sim. não é um destino que pronto, é isso e acabou, né? Senão. Não é um destino pronto, mas veja que existe uma construção super lenta. E aí a gente pode até lembrar o Olavo, quando ele falava que as perspectivas eram todas de longo prazo. Tudo bem que ele tinha uma visão bem particular a respeito disso, sobre formação de elite intelectual e tal, algo para dar sustentação política, mas de fato a gente tem uma questão cultural bem complicada e a gente mal conseguiu desenvolver algo bom em termos de cultura, a gente já teve uma degradação muito rápida disso. Então, temos aí um caminho longo pela frente. Muito bem, a gente já está chegando a 1h30 aqui de programa, então eu vou terminar com o Arthur para ele falar rapidamente, se ele conseguir, porque vocês estão muito falastrões hoje, estão muito faladores, falastrões não, né? O café da empolgação. Muito falador. O Arthur, para ele comentar sobre a margem equatorial, né? Já que você gosta tanto do Macron, ofertaram 63 blocos, mas só 19 receberam propostas. E tudo de multinacional, ninguém fez barulho, a imprensa não fez barulho, que estão destruindo a Amazônia. E aí, Arthur? Eu vou falar mais equatorial, sei que você vai reclamar, mas eu vou sintetizar, acho que o Herbert falou. Eu acho que o plano de começo do Brasil é fácil, a gente tem que seguir a literatura. Eu seguiria o Henrique VI, né, quando o Dick o Açougueiro fala logo no início da peça de Shakespeare. A primeira coisa a fazermos é matar todos os advogados.
Então, a partir da imaginação literária, eu acho que o Brasil pode se inspirar em Shakespeare. Mas mais equatorial. Trélio, o problema é o seguinte, você vê que coisa que a gente vive. Você vê, em determinado momento, acho que agora o Trump acabou de anunciar, tá vendo aqui, que houve o cessar-fogo do Irã com Israel, né? Então ele disse no Twitter. Mas, enfim, tomara que seja verdade. Isso, a gente está gravando isso, só para o pessoal saber, na segunda-feira, tá? Então vai ao ar na quarta, mas a gente grava na segunda. Aliás, a guerra também, na margem equatorial, só para eu incluir aí na questão, eu tenho aquela sensação, mas eu sei que é uma certa ilusão, de que a gente tendo a Petrobras forte, como o Bolsonaro acabou fazendo isso um pouco, dava lucro, a gente seria uma coisa menos grave numa questão como esse fechamento do Estreito de Hormuz lá, né? Então, você falar, na verdade, o que acontece? Quando quando o Irã ameaçou fechou o Estreito, você tem um problema que um terço do petróleo do mundo passa por ali. Exato. E não é um negócio que afetaria a todos, porque eu falei isso no Geoeconomia, eles criaram com a China um caminho que contorna um campo de petróleo gigante que tem aqui no Irã, que ele passa por trás, ele poderia não mais passar pelo Estreito de Hormuz para poder continuar vendendo petróleo para a Ásia. Então estaria um desequilíbrio mesmo, onde o Ocidente seria prejudicado, mas não o Oriente, com o fechamento do Estreito de Hormuz. Mas, de qualquer forma, acontece, o Brasil poderia ser um grande explorador de petróleo, ter um potencial enorme, independente do Estreito fechar ou não fechar. O fato que a gente poderia ser um explorador, né, ter uma margem, uma quantidade enorme de petróleo, e não é só ali, o Brasil é a terceira maior reserva de terras raras do mundo, só que sem financiamento, sem dinheiro do fundo de pensão, sem dinheiro para poder empreender e explorar, esse negócio vai cair na mão dos chineses, como tem caído, e vai cair na mão dos fundos soberanos estrangeiros, como tem caído, para a alegria dos liberais. Então, aliás, o liberalismo do Brasil é isso, né? Privatizar para o fundo soberano chinês. É de uma inteligência única. Liberal para Gazena. Realmente, o liberal brasileiro é um ser que deveria ser estudado, sem dúvida, pelos mesmos que estudam aí os dinossauros. Mas, enfim, o nosso problema, então, quer dizer, a margem equatorial, ela poderia, como inúmeras outras coisas, poderia ser explorado para ajudar a desenvolver o Brasil. Agora, a forma como as regras são feitas, elas não atraem investidor, elas não são feitas para desenvolver de verdade, entendeu? Para causar o desenvolvimento do Brasil. Elas são feitas para pegar e fazer um jogo de cartas marcadas. Essa é a nossa grande realidade. Quer dizer, o Brasil poderia ser e tem um papel hoje importantíssimo, né? Olha só, nessa configuração em que os países podem explorar os seus ativos de acordo com seus interesses, que é essa desglobalização que já está acontecendo, o Brasil teria todo o potencial para, em diversos campos, explorar os seus materiais e realmente mudar. Nós temos um problema que é histórico, que é o seguinte: o que o Brasil produz, o mundo também produz. E o que a gente compra é o que nós não somos nem capazes de fazer. Então nós produzimos o que todo mundo faz e compramos aquilo que tem valor agregado. A gente fica preso nessa história de vender matéria-prima e comprar produto com valor agregado. Então, historicamente, isso vai ser sempre vender uma coisa barata e comprar aquilo de alto preço, e essa é um pouco a nossa história da nossa economia. Então, o Brasil poderia desenvolver isso, só que isso é engraçado, e esse é o ponto que eu falo que as pessoas e os liberais, principalmente essa turma do sistema financeiro, que finge que quer desenvolver o Brasil, eles vilipendiam o Brasil, porque não existe nenhuma crítica, nenhum incentivo para o Brasil desenvolver o seu potencial de commodities, de petróleo, energia, terras raras. Eles não criticam. Você não vai ver uma crítica do Novo em relação ao IBAMA, você não vai ver uma crítica do Novo em relação ao Ministério Público, você não vai ver os caras agindo para desenvolver. Eu só fazendo um parênteses, inclusive, da CVM. Houve aquele vídeo aqui, só para você ver o nível da maluquice, houve aquele vídeo alertando sobre as fraudes da XP lá, eventuais. É verdade, eu ia falar disso. Boa. A CVM não fez nada. Aí vem o Ministério Público, um procurador maluco, e resolve abrir uma investigação policial contra a XP, um inquérito lá. Quer dizer, os órgãos administrativos não fazem nada. Então, agora, você vai ver a crítica aos liberais, os liberais não criticam isso. Então, eles não estão interessados, de fato, no potencial que o Brasil tem. Imagina a Petrobras, por exemplo, eu falei isso num Geoeconomia recente,
Você tem hoje uma discussão gigantesca. Quando o Lula foi à França agora em Nice, curtiu o Dia dos Namorados com o Macron, ele foi assinar um acordo com a França, de proteção dos oceanos, que é um acordo que os Estados Unidos está fora, ele não participa. Então é uma área dos oceanos que não pertence a ninguém. Então o que os Estados Unidos e o Trump assinou? Se você for uma empresa americana e você quiser explorar uma área de oceano profundo que não pertence a ninguém, você pode, dada a sua autorização pelos Estados Unidos, garantido pela Marinha Americana, a proteção de você explorar aquilo que não pertence a ninguém. A ONU está tentando dividir isso em feudos, né? Como sempre, em feudos, dividindo aquilo que tem menor interesse para cada um. O Lula foi babar o ovo do Macron. Imagina uma Petrobras, que é especialista em águas profundas, em petróleo, desenvolver a capacidade de explorar terras raras em águas profundas. Quanto não poderia valer a empresa? Né? Quanto não poderia gerar de tecnologia para o Brasil? O que a gente vive não é isso. É uma turma vilipendiando os caras para dizer, o problema é que é corrupto, então vende a Petrobras. Ótimo, a China vai adorar comprar, né? Vai adorar. Então, e os corruptos vão continuar aqui em outros lugares, né? Porque se você vai continuar elegendo corrupto, vai continuar corrupto. Vai continuar vendendo para a China. Então, assim, você tem um problema que é substancial nesse aspecto, entende? Substancial. Então, eu realmente olho para as questões da mágica equatorial, das terras raras no Brasil, de tudo que nós podemos desenvolver e produzir aqui. Cara, é assustador. Parece que a gente é cercado por um bando de cúmplice do sistema, entendeu? Muito bem. Lacaios do sistema. Lacaio mesmo. Meus queridos, Kim, você quer falar alguma coisa mais sobre isso? Eu vou deixar, mas... Não. Acho que já assim, fechou, né? O Arthur falou. O Arthur fechou. Você também, Herbert? O que você tem? O Trielli, eu vou deixar, mas não tô muito afim de chorar. O Trielli tá com pressa de ir embora hoje. Não, pressa não. Tô brincando, tô zoando. Não, falei bastante hoje, o papo foi ótimo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Não deixe de curtir, de compartilhar. Não deixe de assistir a nossa programação, que tem muitas coisas diferentes. Tem Cine Quinto, tem Trocando as Bolas, que, por exemplo, não tem nada a ver com esse programa, mas também tem o Geoeconomia com o Arthur. Tem mais Puxando Fio, sempre tem. Às vezes tem as entrevistas. A gente tem o nosso programa Quinto Elemento, que, aliás, eu já aviso para quem assiste o Puxando Fio, às vezes chega lá, vocês ficam lá conversando, fazendo piada. O programa Quinto Elemento é a nossa salinha aqui, que a gente vai conversar mais leve, mais tranquilo. Se você gosta de coisa mais aprofundada, tem o Geoeconomia, tem aqui o Puxando Fio. Então, tranquilo para vocês. Um grande abraço e até o próximo Puxando Fio.